Bom, se você assistiu o último vídeo que eu postei dessa série Psicologia ao Ar Livre, você viu eu apresentando esse livro, Prisioneiros dos Nossos Pensamentos, do Alex Patakos. E ele falava de 7 princípios, onde no último vídeo eu falei sobre o primeiro princípio, e agora o segundo princípio, que é: realize a sua vontade de sentido. O que é vontade de sentido e como realizá-la? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Para Frankl, eu e você, todo ser humano, ele é guiado pela sua vontade de sentido. Ele cria essa definição quando ele vai discordar primeiro de Freud, que elaborava a ideia de vontade, de prazer, ou seja, o prazer era aquilo que dominava a ação do ser humano, é o impulso, né, que faz o ser humano viver, agir, querer. Então a busca pelo prazer para Freud era o motor desse ser humano. Por outro lado, Frankl também ele se envolveu com Adler, um outro psicanalista da grande psicanálise de Viena, que dizia que a vontade de poder, e não mais o prazer de Freud, a vontade de poder era o motor humano, aquilo que fazia o ser humano agir, escolher, que fazia o ser humano se satisfazer. E assim, Frankl, conhecendo esses dois lados, essas duas teorias, ele vai dizer: calma aí, nem prazer e nem poder. Na verdade, existe algo subjacente, existe algo que está sobreposto ao prazer e ao poder, que está fazendo com que o ser humano possa ir além. Na verdade, ele busca prazer porque ele ainda desconhece esse algo, essa coisa verdadeira que ele deveria buscar. Ele está buscando o poder porque ele ainda não sabe aquilo que está por trás e além do poder. Aí o Frankl então chega à sua definição de vontade de sentido. Então eu busco o prazer e o prazer nunca me é suficiente, por isso que muitas vezes nós acabamos caindo em vícios quando estamos mergulhados nessa busca de prazer. O poder é a mesma coisa, quantas pessoas viciadas em poder, em dinheiro, em ter, em acumular, tudo isso sempre mostrando um viés de busca de poder. Isso não satisfaz. Se o prazer satisfizesse, era somente você usar uma vez a droga e pronto, a sua vida estava resolvida. Se o poder satisfizesse, era possível que você, sei lá, ganhasse um aumento e resolvesse muito da sua vida, pagando as suas contas, as suas dívidas, e não quisesse mais. Onde a gente sabe que é justamente o contrário, as pessoas se viciam em droga porque nunca é o suficiente. As pessoas querem cada vez mais dinheiro porque nunca é o suficiente. E aí quando o Frankl fala do sentido, vai dizer: é o sentido que vai te mover, que vai fazer com que você consiga ir muito além do prazer, do poder, de tudo aquilo que superficialmente te move. É o sentido da sua vida, aquilo que vai fazer com que você dê passos e consiga superar até os mais profundos sofrimentos. E vocês vejam, se a gente for pensar em colocar em prática o prazer e o poder diante de um profundo sentimento, de felicidade, em contraposição ao sofrimento, é muito difícil de sustentar. Você contrapõe o prazer com o sofrimento, não existe nenhum tipo de prazer que possa suportar, por exemplo, o sofrimento do campo de concentração para Viktor Frankl. Não existe nenhuma visão de busca de poder que pudesse fazer com que o Frankl suportasse estar no campo de concentração. Então, para ele, existia uma única coisa: o sentido. O sentido de estar ali passando por aquilo. Isso não significa, gente, pelo amor de Deus, muita gente entende errado. Não significa que você vai encontrar motivos para estar passando por aquele sofrimento. Ah, então eu realmente preciso passar por esse sofrimento, eu preciso me purificar e por isso que eu sou merecedor desse sofrimento. Não é isso que o Frankl fala. Mas ele fala que o sentido, ele te mostra motivos pelos quais você consegue encontrar para suportar esse sofrimento. É o como, é o para quê, é aquilo que você vai escolher para continuar a sua vida, mesmo diante de tamanhos sofrimentos. E aí, no livro Em Busca de Sentido, quando o Frankl fala de um dos seus momentos mais difíceis no campo de concentração, e ele via longe uma linda árvore com o sol por trás, e ele pensava na sua mulher. E ele, claro, não sabia que a sua esposa havia morrido em outro campo de concentração. Ele fala: a esperança de encontrá-la ao sair daqui me salvou naquele momento. E assim diversas vezes, né, o sentido de completar a sua obra ao sair do campo de concentração, o sentido de esperança de encontrar os pais,
da família ao sair do campo de concentração, de continuar os seus trabalhos. Portanto, de forma prática hoje, eu levanto essa questão para você. Qual é o sentido que faz com que hoje você consiga continuar dando passos diante daquilo que parece insuportável para você? E qual atitude você pode tomar, como a gente falava no vídeo anterior? Quais atitudes você pode tomar diante desses sofrimentos, dessas dificuldades no seu emprego, na sua falta de emprego, na sua dificuldade financeira, nas brigas com a sua família? O que te faz suportar tudo isso? Você precisa responder essa pergunta. Sem responder essa pergunta, dificilmente fica claro para você o que é que eu estou falando, o que Frankl falou sobre o sentido. Fica algo simplesmente abstrato, né? Sentido, sentido. Repetir muito essa palavra abstratamente também não faz nenhum sentido, não tem significado para você. Você precisa dar o motivo pelo qual você está passando por isso, que você vai suportar, que você vai conquistar, que você vai conseguir. E vejam, não estamos falando simplesmente de um pensamento positivo por pensamento positivo, mas um pensamento que te faz conquistar além daquilo que você poderia de alguma forma repensar e poderia de alguma forma fazer diferente do que fez e do que faz até hoje. O que a vida te pede, o que a vida espera de você. Responda isso lá no interior do seu coração. E não abra mão, nunca, dos seus valores, daquilo que você acredita, daquilo que você consegue enxergar lá na frente. Lucas, eu não consigo enxergar nada. A minha vida, ela tá como se fosse dentro de uma nuvem. Calma. Viva essa nuvem. Quando o céu está cheio de nuvem, a gente não tem o que fazer senão esperar a chuva, senão esperar a tempestade passar. Deixe que a tempestade passe. Prepare-se, se você ainda não se preparou para a tempestade. Mas a tempestade já está caindo. Vamos lá. Então é a hora do SOS, é a hora de você pedir socorro, é a hora de você pedir ajuda. Nem todo mundo consegue encontrar sentido sozinho. Nem todo mundo consegue buscar o sentido sozinho. Por isso, não tenha medo. Peça ajuda. Peça ajuda de profissionais, pessoas qualificadas que vão te conseguir guiar pelo caminho correto e de uma melhor forma fazer com que você consiga ir além daquilo que parece ser impossível no dia de hoje. Até o próximo vídeo.